E o outono chegou e este ano a estação promete ser bastante chuvosa. E o problema não é a chuva, mas sim deixar a água limpa parada, para que todos nós sabemos que essa é a condição ideal para a proliferação do mosquito da dengue. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo e todo ano é importante a gente lembrar da dengue e retratar este assunto. No município aqui de Santa Maria, os agentes fiscalizam a situação na cidade e se dividem por bairros. As visitações são diárias, mas a prevenção é fundamental, que todos nós participamos dessa prevenção, porque o controle, cada um tendo controle do seu território, já é um bom começo. Mas para explicar melhor, para falar sobre esse trabalho aqui da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, que está trabalhando neste assunto, eu converso com o chefe da Vigilância Ambiental em Saúde, o Carlos Flávio Barbosa da Silva. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Renata. Bem-vindo ao Controle Geral. Obrigado pela oportunidade, né? Mais uma vez estarmos aqui e debatermos esse assunto, como tu mesmo falaste. É um assunto não apenas de importância para Santa Maria, para o país, também é muito importante no mundo inteiro, uma das principais enfermidades a ser combatidas. E aqui nós temos, desde que eu estava no ensino fundamental, nas séries iniciais, todo ano a gente aprende. Água limpa parada não é um bom sinal, não é bom. Deixar lixo na rua não é bom. Mas por que a gente tem que falar disso todo ano? Exatamente, Renata. Tu tocaste num ponto essencial. Passou aquele período que no primeiro momento você falava apenas que a importância dos cuidados eles se davam naqueles períodos mais quentes, basicamente verão. Com o passar do tempo e as alterações existentes, você percebe que você tem picos de calor em diversos momentos, as diversas estações do ano. Então a preocupação de que era antes restrita ali a 3 meses do ano se transformou em 365 dias do ano. Todo dia é dia de você fazer alguma coisa para evitar justamente a disponibilidade de água, que além de ser essencial para nós, é fundamental para o mosquito. E como é que funciona aí? Vamos lembrar daqueles cuidados básicos. Como que o mosquito, quais são as condições ideais para o mosquito e como que eu posso acabar com ele? Outra coisa que é fundamental, se nós tivéssemos que fazer uma separação, vamos dizer assim, níveis de responsabilidade. O Estado teria em torno de 15% da sua responsabilidade, no caso aqui nós falamos do município, o Estado, e ao cidadão, que somos todos nós, lá conduzindo um trabalho, lá à frente de um trabalho, e também como cidadão, 85% então de toda e qualquer responsabilidade cabe ao indivíduo, dos 8 aos 80. São medidas simples que, às vezes, essa simplicidade leva a uma questão de banalidade e daí, Renata, é que nós vimos um problema. As pessoas talvez considerem que é tão insignificante algumas atitudes que pode fazer a diferença entre ter a condição ideal para o mosquito e com o tempo que nós não temos ainda a enfermidade, não temos circulação do vírus, só temos o mosquito, é que isso se transforma num problema de grande monta. Então, água limpa é que é essencial para ele, coisas simples como pequenos vasos, pneus, objetos muitas vezes já descartados, mas colocados irregularmente no terreno, no pátio. E um problema sério que a gente tem notado muito em algumas regiões da cidade é que algumas pessoas têm aumentado o fato de ter reservatórios para uso, por exemplo, para hortas, para jardinagem, e também para a limpeza de locais menos nobres, e não tem cobertura. Então, além de fazer uma economia na água, tem que se ter sempre o cuidado de evitar que ele também seja uma fonte de acesso ao mosquito. É um cuidado básico. É importante manter, até para a questão água é preciosa, mas é preciso muitos cuidados diários, também o descarte de lixos. Como que vocês trabalham em áreas que não tem moradores? Como é que é feito esse trabalho? Praças públicas, terrenos baldios, como que faz? Porque aí sim o Estado tem que intervir de forma mais, o município no caso, de forma mais eficaz. Essa questão assim, como você tem, e os municípios têm que construírem os chamados planos de contingência, nele está também discriminado as diversas atuações que serão feitas. E a composição disso envolve outras pastas da administração pública. Aí você tem, por exemplo, secretarias de infraestrutura, secretarias de meio ambiente, tantas outras que também têm responsabilidades na manutenção desses espaços,
na orientação, no controle dos serviços das concessionárias de recolhimento de resíduos, e nós temos realmente muitas vezes dificuldades em algumas regiões da cidade com os chamados terrenos baldios, né? Onde até mesmo identificamos casos que os moradores não estão mais na cidade, mas a sua propriedade aqui permanece. E isso gera uma dificuldade porque aquele ambiente fica, digamos assim, abandonado, e algumas pessoas, infelizmente, fazem mau uso e fazem descarte desses materiais nesses espaços. E você tem, às vezes, algumas limitações, Renata, porque esses lugares eles estão fechados. E como serviço público, nós precisamos dessa licença, não tem como ainda você adentrar sem a permissão, né? Para não haver uma violação do domicílio ou da propriedade. Tem esse cuidado também. Mas é importante que todo mundo também tenha essa consciência do seu território. Como que vocês estão estruturados? Como que estão acontecendo as visitas? Já temos 8 focos, tivemos ainda no ano passado. Como é que estão a questão dos focos aqui no município? Exato. O que nós tivemos assim, em 2013, para que as pessoas entendam, de 1999 a 2013, o município era, até março era considerado um município não infestado. Tá? Então, por 14 anos, nós conseguimos manter essa condição, principalmente numa cidade muito complexa que é Santa Maria, que é, né, um entroncamento rodoferroviário do estado, tem 7 faculdades, você tem aqui o 2º contingente militar do Brasil, você tem aqui várias unidades regionais, né? Sejam órgãos que estão aqui também locados da União, então isso atrai um contingente para Santa Maria, em torno de 30 mil, 35 mil pessoas dia vindo em Santa Maria. Você tem mais de 80 mil pessoas que permanecem em torno de 8 meses no ano. Você imagina, você altera realmente a geografia, a densidade populacional. E uma coisa que aconteceu também, Renata, que a gente tem que ver, as mudanças no contexto econômico, elas fizeram com que as pessoas tivessem maior avidez na compra, na aquisição de materiais. E às vezes, todos os materiais que você compra, isso é positivo, porque as pessoas precisam deles, vem alguns resíduos. E às vezes o descarte desse resíduo não é o melhor. Nós temos ainda uma equipe, estamos buscando ampliar essa equipe de 16 pessoas permanentemente na rua. Nós tivemos que mudar a estratégia a partir de abril de 2013, né, que passamos a condição de infestado, tendo algumas regiões principais, por exemplo, bairros ali como Nossa Senhora de Lourdes, Medianeira e também Juscelino Kubitschek se mantiveram até o final do ano. Agora nós estamos com algumas outras regiões também pelas condições que tu relataste no início, que é aumento dos índices de pluviometria, ou seja, de chuvas e altas temperaturas. E que nós falamos, 365 dias do ano, todo dia é dia. E nós queremos aqui também trabalhar em cima de uma lógica, Renata, que é muito interessante, que é a lógica adotada no Rio de Janeiro, que é o chamado 10 minutos. Que você disponibilize 10 minutos do seu tempo no intervalo de 7 dias para fazer a inspeção, a verificação nos seus terrenos. Não precisa contratar ninguém, não é nada que envolva grandes recursos, não há também assim uma condição que você não precisa de uma determinada condição física para fazê-lo. E você vai ter um lugar aprazível, né? Um lugar extremamente confortável, que é a sua residência, e mobilize também os seus parentes, amigos e vizinhos, porque se alguém deixar de fazer a sua parte, todos nós podemos ter prejuízo com isso. Que a dengue não é algo a ser combatido, também é algo a ser combatido, mas mais do que isso é algo a ser prevenido. Exato. A prevenção contra a dengue é a chave. A gente não tivemos nenhum caso ainda aqui em Santa Maria. Autóctone, ou seja, aquele caso onde o indivíduo adquire no município de origem, até hoje não. Mas assim, eu não sei se é possível, eu posso mostrar no mapa. Pode sim. Eu só queria dar uma ideia para as pessoas, né? Se é possível até mesmo aproximar. Ele vai aproximar. Esse mapa está extremamente atualizado, é um mapa disponibilizado no site da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, né? Que contempla todas as informações no estado, aonde você pode verificar que aqueles que estão escuro, porque ele não está colorido, mas eles estão em escuro, são 136 municípios considerados municípios que são chamados municípios infestados, né? Nós podemos ver na região central ali, Santa Maria, né? São Cepé e São Gabriel, que embora pertença a outra regional, é nosso vizinho, né? E vocês veem a região noroeste do estado, ela é aquela que contempla, né, uma maior densidade e presença. Nós temos, só para dar uma informação, Renata, que também é extremamente interessante,
Nós não temos um caso na 4ª coordenadoria que converge, que tem 32 municípios na sua área de cobertura. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos até o momento, até março, no dia de hoje, 36 casos, sendo que 35 foram adquiridos nos próprios municípios. O município que apresenta a maior concentração é Caibaté. Que fica na região noroeste também. Região noroeste. Porto Alegre teve um caso apenas adquirido em Porto Alegre, autóctone, né? E teve 9 casos, sendo que 8 importados. Em Porto Alegre nós tivemos, uns 2, 3 anos, uma situação bastante delicada. Porto Alegre tem essa mesma característica de Santa Maria, que é a circulação de gente. Enorme. Com o aeroporto agora em Santa Maria, ainda circula mais pessoas aqui. Então, se nós não tivermos o mosquito, se nós não tivermos, a princípio, vamos no começo, se nós não tivermos água parada, já é uma segurança de que não haveremos tantos problemas e conseguimos o controle. Os estudos, exatamente, Renata, os estudos têm demonstrado que essas medidas simples, como nós falamos no início, substitua a água dos vasos por uma areia grossa, né? Coloque viradas os gargalos para baixo, né, das garrafas, se assim tiveres. Aquele material que está em desuso, que pode ser descartável, coloque em embalagens corretas, disponibilize no container de forma adequada aqueles materiais, né, da residência, não vão colocar outros volumes que não são aqueles considerados como doméstico, né, e tantas outras medidas simples. Aqueles que, quando fizerem as coleções de água, juntarem as águas da chuva, das calhas, manter as calhas limpas, tampar, colocar tela milimétrica, colocar uma câmara de pneu, coisas simples. Que lavar periodicamente. Pratinho de cachorro, dos animais, né? Esse cuidado, os estudos têm dito. Porque seguidamente você abre a internet, né, e aparece lá alguma forma milagrosa. Não, esta é a maneira mais simples do resultado mais eficiente comprovado. E o que eu disse assim, qual é o investimento? O investimento em saúde, em qualidade de vida, em qualidade de bem-estar. É esse que é o sucesso do programa. Coisa simples, mas com uma eficiência enorme. A equipe da Secretaria, então, segue trabalhando, reforçamos a importância desse auxílio da comunidade. Com certeza, ela é fundamental. Não é um exército de profissionais trabalhando nas ruas que vão alterar essa realidade. Além da sensibilização, a conscientização de todo mundo, né, é que vai fazer esta diferença. E nós sabemos muitas vezes que cidades onde as pessoas apontavam, quem sabe quando ocorrer casos de doenças aqui, as pessoas tomem consciência e passem a fazê-lo. Infelizmente não é assim. Nós temos que, passado do momento da sensibilidade, conscientizarmos e fazermos aquilo que é substancial para termos uma condição onde evitemos que, de fato, os mosquitos aumentem a sua densidade e os riscos de um dia virmos ter a enfermidade na cidade. Pelo que vocês viram no mapa, é bastante complicado, precisamos de todo mundo. E a gente não pode esperar ter esse grande problema, porque daí depois é pior. Então, vamos evitar. A mensagem que fica é sempre a prevenção, cada um fazendo sua parte já é um bom começo. Carlos, muito obrigada. Quem agradece sou eu, e eu agradeço a atenção dos senhores e contamos com todo mundo. Muito obrigada, então, mais uma vez por essa participação.